ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, participando do Rap Digital. E a gente vai conversar então um pouquinho sobre reputação corporativa. Meu nome é Mércia Segala Bruns, sou Relações Públicas, mestre em Comunicação e Cultura e doutoranda em Processos Tecnológicos e Ambientais. Minha experiência profissional na área de comunicação corporativa e acadêmica, atuei em algumas empresas como 3M do Brasil, Coca-Cola, atual Heineken, atuei também no Senac e na Uniso, na Universidade de Sorocaba. Bom, a minha experiência profissional vai trazer um pouquinho do nosso diálogo de hoje, que é exatamente a gente falar sobre como construir uma reputação corporativa dentro das empresas. Mas, ao mesmo tempo, eu vou trazer uma reflexão para que a gente possa levar essas experiências no âmbito profissional, do âmbito profissional para a nossa vida pessoal e profissional. Então, considerando que a base da reputação corporativa é a identidade, a imagem e o contexto de reputação, então a gente vai entender rapidamente o que essas três palavrinhas significam dentro desse contexto. Então, a identidade é como se fosse o nosso RG. No caso de uma organização, de uma empresa, nós temos um contexto de que a identidade pode ser refletida por uma logomarca, um logotipo, pelas estruturas daquela organização, de como ela se comunica com os seus públicos. E a imagem é a percepção que nós temos desta identidade das organizações, obviamente considerando o contexto desses públicos de relacionamento e esse conjunto de percepções ao longo do tempo é o que nós chamamos então de reputação. E a reputação das organizações, elas nos transmitem uma credibilidade. E esta credibilidade, muitas vezes, está pautada naquilo que nós consideramos como o propósito de uma organização, naquilo que ela acredita, para qual ela, o contexto do qual ela direciona as suas atividades e também, obviamente, além desse propósito, naquilo que ela de fato executa nas suas ações, nos seus projetos. Quando a gente entende sobre propósito e realização de ações, nós precisamos entender num contexto de reputação corporativa que existem duas palavrinhas-chave para que nós tenhamos uma credibilidade, uma reputação favorável sobre uma determinada organização, que é o discurso e a prática. Então, o discurso pautado no propósito e a prática naquilo que ela executa nas suas ações, nos seus projetos no dia a dia. Considerando essas informações, o nosso cérebro, enquanto partes interessadas, stakeholders de uma organização, a gente vai criando então uma referência sobre essas organizações, que é o que nós chamamos, ao longo do tempo, de reputação. Ao longo do tempo, então, nós entendemos que a credibilidade nos faz gerar situações ou condições positivas, favoráveis ou desfavoráveis ao contexto de uma organização. O que nos faz sentir, então, que essa organização tem uma reputação favorável? Exatamente pelas ações que ela pratica. Então, como é que a gente, enquanto profissional, por exemplo, de relações públicas ou da área de comunicação, faz com que essa empresa tenha essa reputação corporativa favorável? Obviamente, entendendo as melhores maneiras da gente gerar uma opinião pública dentro dos seus stakeholders. E essa opinião pública é baseada nas ações, nos projetos, nas realizações, nas mensagens de comunicação que essa empresa coloca para os seus stakeholders, Usando aí os seus canais de comunicação, de relacionamento, assim como baseado no seu propósito, colocando isso em prática nas suas ações. Tendo dito isto, nós podemos refletir num outro contexto. Se esta reputação não é favorável de uma determinada organização, onde está o problema? Qual seria uma dificuldade? Ou melhor, qual seria um desafio para os profissionais da área de comunicação? Nós gastaríamos muito mais tempo, investimento e muito mais argumentos para favorecer ou para mudar ou para moldar esse contexto de comunicação dos seus stakeholders.
E se nós dissermos que investimento é um custo para a empresa, obviamente ela vai ter algum receio nesse sentido, né, nas questões orçamentárias para investir nessa área. Por outro lado, se nós fizermos um trabalho de gestão de imagem, nós com toda a certeza teremos uma assertividade melhor nesse contexto. Nós teremos uma assertividade considerando que nós teremos planos de ações mais estruturados, nós teremos projetos que vão favorecer essa construção de uma maneira mais sutil, né, de uma reputação favorável mais adequada, e ao mesmo tempo nós precisamos lembrar de um ponto muito importante, que é a análise de riscos de uma organização, a análise de cenários ambientais. E aí, olhando para esses dois aspectos, essas duas palavrinhas, nós vamos construir um plano de ações para, ao identificarmos que existem riscos, esse plano de ação vai nos respaldar para que nós possamos eliminar esses riscos, mitigar esses riscos ou então promover estratégias de comunicação ou de ação para que essas informações sejam mais rapidamente esclarecidas, evitando possíveis crises num contexto de gestão da imagem e da reputação dessas organizações. Então, como é que a gente faz esse gerenciamento e essa gestão dessas informações? Mapeando, obviamente, os riscos, né, os cenários, junto com um comitê que a gente pode instaurar dentro daquela organização, que são pessoas que fazem parte dessa empresa e vão ter aquele momento de reflexão sobre e se acontecer tal coisa? E se, né, o que aquele cenário analisado vai transformar a nossa empresa num momento que não seja algo que seja tão positivo. Então, quando a gente pensa no, entre aspas, né, e se acontecer, nós teríamos então a oportunidade de construir estratégias de comunicação para aquele momento, se essa ocasião vier de fato a interferir na dinâmica daquela organização. Assim, nós também podemos entender que se há riscos, esses riscos precisam ser mitigados, eliminados, e aí a gente pode fazer um plano de ação, um planejamento para que isso ao longo do tempo seja de fato eliminado. Tenhamos então ao longo do tempo uma garantia de uma credibilidade, né, dessas ações, inclusive do resultado num contexto de reputação. Então, considerando que precisamos desenvolver um plano de ação, por onde a gente começa, né, esse gerenciamento desses contextos relacionados ao contexto da reputação? Nós podemos usar algumas ferramentas que a gente já conhece, por exemplo, uma análise SWOT da organização, considerando seus pontos fortes, seus pontos fracos, as ameaças, as oportunidades. E aí, quando a gente vê algo que seja tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo, que não nos traga uma determinada segurança no caminhar desta organização, na dinâmica do seu dia a dia, então essas ferramentas vão nos auxiliar a criar planos de ação. Uma outra possibilidade é analisar os cenários, tanto internos quanto externos da organização, imaginando o que do universo externo pode ocasionar uma mudança dentro do contexto interno daquela organização e que talvez possa gerar alguma reestruturação que traga algum prejuízo nessa empresa. Então, vocês vão construir, a partir dessas duas ferramentas, algumas análises. Considerando também, obviamente, uma ferramenta que é a criação de um comitê, né, de gestão de crise, gerenciamento de riscos, para que essas informações sejam discutidas no seu âmbito organizacional, com contribuições de perfis de pessoas diferentes dessa empresa, e isso seja trazido, então, para dentro da organização. Enfim, nesse intuito, o que a gente precisa, num segundo momento, produzir? Todas as nossas comunicações, todas as nossas ações baseadas no nosso propósito organizacional. Se, dentro desse contexto de propósito organizacional, nós direcionarmos o discurso de uma organização, não tenham dúvida que será um resultado mais favorável. Lembrando sempre das duas palavrinhas-chave: qual é o discurso e qual é a prática.
Se eu tenho valores organizacionais, eu preciso que esses valores sejam de fato praticados. E a minha prática organizacional, ela precisa estar baseada naquilo que a empresa acredita, que é o propósito pelo qual ela existe e para quem ela está trabalhando, oferecendo ali os seus produtos, a sua prestação de serviços. E como a gente traz essa reflexão para o nosso contexto profissional, enquanto pessoas, indivíduos dentro de um mercado que é bastante competitivo, que é onde temos muitos profissionais trabalhando na mesma área, concorrendo, aí há várias oportunidades no mercado. Então, nesse contexto, eu deixo duas reflexões para vocês. Primeiro, entender quais são os seus valores pessoais, aqueles que direcionam a sua atividade, o seu dia a dia. Você identificando os seus valores, você vai trazer uma estratégia muito importante que é entender o seu propósito. Qual é o seu propósito? Por que você está fazendo um determinado trabalho? Para quem? Qual a ideia? O que você traz como propósito de vida, de profissão, de atuação profissional? É aquela velha pergunta, por que é que você escolheu fazer relações públicas? Por que é que você escolheu ser RP, atuar como um profissional da comunicação? Quando você entende esta resposta de uma maneira que ela lhe traga um caminho a seguir, você vai com toda certeza gerar ao longo da sua vida profissional experiências, ações, projetos, comunicações que vão te dar uma credibilidade a partir da reputação que você construiu. Então, a base está nos seus valores e no seu propósito, alinhados principalmente à questão de você realizar o seu trabalho com respeito a todas as pessoas que cercam você no seu dia a dia. Então lembrem-se, encerro a minha apresentação dizendo: encontrem os seus valores, resgatem os seus valores, entendam qual é o propósito que vocês têm dentro da vida profissional, gerem ações que respeitem as pessoas e a sua reputação lhes trará credibilidade na vida profissional. Muito obrigada!